Saudações, pessoal! Bem-vindos novamente aqui ao canal BR Espiritualidade. Fiquei um tempo aí sem gravar vídeos, né? Tava bem corrido as coisas e a minha ideia assim em gravar os vídeos é fazer algo espontâneo, né? Então, se eu sentir vontade de gravar, sei lá, 7 vídeos em uma semana, eu vou gravar os 7 e se não surgiu nada também, não vou ficar forçando aí pra gerar um falso engajamento, né? Então, sempre que tiver vídeo aqui, vai ser compromissado com a verdade, né? Então, com o que eu estiver sentindo na hora, e a gente vai trazer isso. E esse vídeo aqui ele veio de forma interessante, porque eu já estava com ideia de falar sobre a importância da paternidade, né? E decidi deixar esse vídeo aqui para agora, para agosto, né? Que é o mês dos pais. E também eu estava com um vídeo aí me martelando para eu falar sobre como a gente se conectar com Deus, né? E sabe, eu pensava e falava, meu, não sei, às vezes parece que vinha uma ideia, mas não vinha, aí não discorria, o negócio não tava indo, né? E aí, essa madrugada aqui, eu acordei para ir no banheiro, coisa que não é o meu habitual, geralmente eu vou num voo direto sem escalas, né? E aí acordei e aí pum, veio todo o download de como é que tinha que ser o vídeo. Então, na verdade, esse vídeo aqui vai ser um paralelo entre as duas coisas, né? Então, começando aí, é a importância de ser pai, né? Então, o que me veio na cabeça aí nessa madrugada? Do seguinte, imaginamos que o nosso Deus Pai, nosso Criador, chega em determinado momento que ele fale assim: pra mim deu, chega, não quero mais ser pai, não quero mais os humanos, não quero mais essa galera aí, eu vou largar tudo isso e vou viver minha vida. Eu quero cuidar de outras galáxias, outros universos aí que eu criei. Quero aproveitar um pouco, porque eu não aguento mais ser pai dessa raça humana. E nós, né, como crianças que somos, né, por mais que a gente muitas vezes se ache muita coisa, mas se for ver bem não somos, né? E como é que nós como crianças ficaríamos, né, com esse abandono de Deus Pai? Então Deus ia falar para eles: não, mas vocês ficam tranquilos que tem a Virgem Maria, ela vai cuidar de vocês. Claro que vai, não tenho dúvida nenhuma, assim como já cuida, né? Mas a importância do pai é fundamental, né? O pai é o criador. Então, como essa raça humana ficaria, né? É, ao saber que, calma, Deus proverá. Não, não mais, Deus não cuida mais da gente. Não, calma, Deus vai olhar por você. Não, não vai, porque ele foi para outra galáxia. Ele não quer mais ser pai. Ele cansou. E aí a gente pensa assim, mas isso é errado, ele não poderia fazer isso com a gente. Ele criou a gente, ele tem que ser nosso pai. Ótimo, bom pensamento, né? Então por que nós, os pais, fazemos isso com nossos filhos, né? Então chega um determinado momento que pode ocorrer de um pai, né, falar: ah, eu não aguento mais isso e tô largando meu filho, né? A mãe que lute, né? O filho que lute. E simplesmente vira as costas e vai viver a vida, né? Faz outra família, às vezes abandona essa segunda família e vai fazendo isso sucessivamente, né? E aí eu digo: e aí, pai? Como é que vai ficar? E se o nosso Deus Pai resolvesse fazer isso com a gente? Como é que a gente ficaria? Né? Completamente desamparado. Não completamente, porque, né, existem, né, por exemplo, eu dei o exemplo aí da Virgem Maria, que nos ampararia de alguma forma, mas a gente ia estar sem pai. E no fim, nós como filhos, tudo que a gente ia querer era ter nosso pai de volta. E se o nosso Deus Pai voltasse e falasse: filhos, voltei, nós íamos querer o amor dele. E, mais do que isso, muitos de nós seríamos rebeldes, né?
e fala, não, ele me abandonou, eu não quero mais agora. Mas é mentira, a gente sempre quer. Né? A nossa criança sempre quer. Sempre quer ter o pai, sempre quer ter a mãe. E essa é a verdade. Né? Então nós temos essa conexão com quem nos cria. Então, no paralelo aí que eu faço, da importância de nós termos Deus, né, junto conosco, da gente ter essa conexão, né? Porque essa conexão do amor, da pureza. E com os pais, né, nós pais, os homens, né, a força masculina, que muitas vezes abandona os filhos, a gente tem que parar de fazer isso. A gente tem que achar novamente a nossa responsabilidade sobre a nossa criação, né? Criação eu digo no sentido de ter criado uma vida, né? Porque Deus é tão grandioso conosco que Ele nos deixa experienciar de como é ser Deus, porque nós somos uma fagulha dele. Então, como até Jesus já dizia, vós sois deuses. Então, nós somos uma fagulha de Deus experienciando aqui na Terra. Então, a gente tem a oportunidade de criar também. Só que não devemos abandonar a nossa criação. Né? Porque a nossa criação ela depende de nós um certo tanto. Então, esse final de semana eu tive a oportunidade, né, de ficar 3 dias direto com meu filho. Né? Então, eu sou casado, né, moro com a minha esposa, com meu filho. Só que assim, muitas vezes o filho procura a mãe. Né? Muitas vezes não. Tipo, vou dizer 80% para deixar barato. Né? Porque quando o bicho pega, a criança quer a mãe. E a minha esposa precisou fazer um curso, né, esse final de semana, então ela ficou 3 dias praticamente ausente, né? Ela voltava para dormir, mas chegava muito tarde, já cansada. E ela falou, você fica aí com ele. Eu falei, fico. E eu tive a oportunidade de ficar 3 dias inteiros com ele. Eu não terceirizei em nenhum momento, não deixei com vó, não deixei em escolinha, não nada. Eu fiquei com ele o tempo todo. Eu fui pai integral. E foi a melhor coisa, foi um grande presente que eu recebi. Né? De poder estar com meu filho, de poder cuidar dele, dar banho nele, dar comida para ele, ensinar as coisas para ele, ser companheiro, dar colo. Né? E o tanto que eu aprendi com isso. Né? Na verdade, se a gente fosse extremamente egoísta, nós seríamos pais por egoísmo. Porque quem realmente aprende com tudo isso somos nós, os adultos. A criança já vem da pureza. A gente que deixou perder isso ao longo do caminho. E a criança ela faz com que isso renasça em nosso coração. Então, eu achei muito importante a gente fazer esse paralelo. E eu queria lançar esse vídeo aqui no começo de agosto. Né? Porque depois quando chega no Dia dos Pais, vem aquela enxurrada lá, é Feliz Dia dos Pais, não sei o que, é vídeo, blá, 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 e as pessoas ficam saturadas, né? Essa é a verdade. Então eu queria trazer esse vídeo um pouco antes, por 2 motivos. Um, porque as pessoas possam assistir, né, e não estejam saturadas, e outra, para que dê tempo de algum pai que não está sendo pai, possa assistir isso e começar a ser pai a partir de agora. Tá? Porque o filho sempre quer o pai. Sempre. Assim como nós queremos Deus Pai também. Né? Então, muitas vezes a gente dá a volta, faz um monte de coisa errada e Deus, na sua grandiosidade, deixa com que a gente faça o que quiser. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele não toma isso. Então, Ele deixa a gente fazer o que quiser. Mas Deus não se manifesta aonde há sujeira, vamos dizer dessa forma. Então, Deus se manifesta no coração limpo, na natureza, se manifesta no que é puro, no que é bom. Né? Então, muitas vezes, quando a gente se sente afastado de Deus, foi porque nós tomamos um caminho errado. E não porque Ele foi embora. Porque Deus é Pai efetivo. Ele está sempre ali para cuidar do filho. Só que Ele permite que o filho ande e faça o que queira. Né? Então, o que eu digo para os pais é justamente isso. Se você está com uma relação difícil com seu filho, vai atrás dele. Você é o mais velho. A responsabilidade é sua.
Entendeu? Então, se você fez um monte de erro lá atrás, não justifica você continuar errando daqui pra frente. Então, chega no teu filho e fala, ó, filho, é o seguinte, você pode não me perdoar, você pode tudo, mas ó, a partir de hoje eu tomei consciência, errei nisso, te peço desculpas e a partir de hoje quero ser seu pai, se você me aceitar. E no fundo, todo filho ou filha quer ter o pai de volta. Por mais que ele tenha errado. Por mais que ele tenha errado, porque a nossa criança lá atrás está esperando um pai. Né? Então, o conselho que eu dou para os pais é justamente isso. Tome as rédeas, seja homem de verdade. Né? Não seja homem só para dizer, eu reproduzi. Né? Seja homem de verdade, assuma suas responsabilidades. Né? Trate seu filho com amor, vai atrás dele. Faz o que tem que ser feito. Faz o seu trabalho. Pensa, e se Deus Pai nos abandonasse? Que ele nunca faz isso. Ele está sempre de braços abertos. Toda vez que a gente está sem Deus foi porque nós opinamos em ficar sem Ele. Não porque ele virou as costas para nós. Isso não existe. Né? E quem já perdeu Deus e reencontrou sabe do que eu estou falando. Né? E quem nunca perdeu, melhor ainda. Que bom. Né? Que você está sempre andando na linha. Né? Então, esse é o conselho aí que eu dou para os pais. Né? Aproveite esse momento maravilhoso, né? Essa dádiva que é ser pai, de você poder dar ensinamento para o seu filho, de você trazer esse poder masculino, que é tão importante quanto o poder feminino, né? Que dentro da nossa sociedade, por muito tempo, né? Até hoje ainda, infelizmente, tem muito disso, da desvalorização do poder feminino. E o poder feminino não é nem mais nem menos. Ele é tão importante quanto. Né? Então é importante essa balança. O nosso mundo é dual. Então o nosso mundo ele é dual. Então sempre tem dois lados. Essa é a regra da Terra. Então se você tem um filho e está faltando como pai, dá um basta nisso agora. Se você pensa em ser pai futuramente, leve essa mensagem no coração também. Para você sempre saber, não, eu preciso ser um pai efetivo. Eu não gostaria que tanto o meu pai carnal ou o meu pai eterno me abandonasse. Né? Então, faça o que você gostaria para você. E te digo, se você for pai por egoísmo, só olhando para si próprio, vai ser a melhor experiência que você pode ter na sua vida. Muitas vezes é difícil, é cansativo, mas é totalmente recompensador. Né? Então, quem é pai de verdade sabe disso. Então, esse é o recado aqui que eu deixo para os pais hoje. Né? Consegui aí fazer esse paralelo, né? Me veio isso na cabeça. Então, né? Era uma coisa aí que estava me travando um pouco aí essa parte aí dos vídeos e conseguiu sair agora. Né? Então, agradeço a todos aí que seguem o canal. Espero sempre poder estar compartilhando coisas boas com vocês, né? Lembrando sempre que esse canal aqui é pra gente pensar, né? Então eu sempre trago a minha opinião. Quem discordar, é bem-vindo. Quem concordar é bem-vindo também. A gente pode discutir e crescer juntos, né? Então a ideia é sempre essa, né? É trazer uma elevação da consciência e do ser. Tá bom? Então, vamos lá, hein, pai? Confio em você e o teu filho está te esperando, sempre. Tá bom? Então agradeço, meus irmãos, e até o próximo vídeo.